a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos o que deve acontecer em breve. Ele o tornou conhecido enviando seu anjo ao seu servo João, que testemunha tudo o que viu. Essa é a palavra do nosso Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bendito é aquele que lê as palavras desta profecia. Abençoados são os que a ouvem e aguardam no coração o que está escrito, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas na província da Ásia, graça e paz a vocês. É dele que é, foi e há de vir, e dos 7 espíritos diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o governante dos reis da terra, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos fez um reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder para sempre. Amém. Olha, Ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Mesmo aqueles que o perfuraram, e todos os povos da terra lamentarão por ele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Quem é e quem era e quem há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, seu irmão e companheiro no sofrimento e no reino, e a perseverança paciente que são nossas em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor eu estava em espírito, e ouvi atrás de mim uma voz alta como uma trombeta, que dizia: escreva em um rolo o que você vê, e envio às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceias. Eu virei para ver a voz que falava comigo. E quando me virei, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros estava alguém como um filho do homem, vestido com uma túnica que ia até os pés e uma faixa de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, tão branco quanto a neve, e seus olhos eram como fogo ardente. Seus pés eram como bronze brilhando em uma fornalha, e sua voz era o som de águas correntes. Em sua mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto era como o sol, brilhando em toda a sua glória. E quando o vi, caí aos seus pés, como se estivesse morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o vivente, estava morto e veja, estou vivo para sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, portanto, o que você viu, o que é agora e o que acontecerá depois. O mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 castiçais dourados é este. Os 7 candelabros de ouro, os 7 candelabros de ouro, os 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Estamos começando 3 dias empolgantes ao olhar para este livro do Apocalipse. No que diz respeito a este livro, percebo que existem 2 tipos de cristãos no mundo. Há alguns cristãos que você não consegue introduzir no livro do Apocalipse
e outros que você não consegue tirar dele. Acho que você sabe o que quero dizer. Algumas pessoas têm medo desse livro e outras têm uma fascinação quase obsessiva por ele. Na verdade, a opinião sobre este livro sempre foi muito variada desde o início. Foi o último livro, de fato, relacionado com o Novo Testamento. Houve muita discussão sobre isso, se perguntando se deveria ser incluído. Então foi o último a entrar. Houve muitas críticas negativas a este livro, até por estudiosos cristãos. Apenas anotei alguns deles. Este livro ou te encontrará louco ou te deixará louco. Que comentário a fazer? Outro estudioso disse: há tantos enigmas quanto palavras. Outro chamou-a de um amontoado de fantasias sem fundamento. Bem, infelizmente os reformadores protestantes compartilhavam dessa opinião negativa e as igrejas protestantes sofreram nos últimos 400 anos como resultado da pura ignorância deste livro. Martinho Lutero disse: não é nem apostólico, nem profético. Ele disse: todos pensam neste livro o que seu espírito sugere. Existem muitos livros mais nobres do que este. Meu espírito não pode concordar com este livro. E assim, Lutero nunca pregou sobre isso, infelizmente. João Calvino foi o outro grande reformador. Ele comentou, escreveu comentários sobre todos os livros do Novo Testamento, exceto o livro do Apocalipse. E ele escolheu ignorá-lo. O terceiro, menos conhecido, era Ulrich Zwingli. E ele simplesmente disse: não é um livro da Bíblia, então podemos rejeitar seus testemunhos. A explicação técnica para tudo isso, para quem se interessa, foi a influência do filósofo grego Aristóteles, por meio de um homem chamado Tomás de Aquino, sobre todos os reformadores. Apenas mais um exemplo de como a influência grega tem sido o maior perigo para o cristianismo por 2000 anos. Estou escrevendo um livro chamado Desengraxando a Igreja para tentar expor o que tem acontecido. A separação entre sagrado e secular é grega, a separação do físico e do espiritual é grega, não é hebraico, não é cristão. E essa foi a influência sobre os reformadores protestantes. Mas graças a Deus há muitos comentários positivos sobre este livro. Um disse que é a única obra-prima da arte em todo o Novo Testamento. Outro disse: é lindo demais para descrever. Bem, a opinião humana, como mostrei, varia enormemente. Algumas pessoas amam o livro e outras nem encostam nele. Quero dar uma segunda olhada na opinião de Satanás sobre este livro. Eu sei o que ele pensa deste livro a partir de uma experiência difícil. Ele o odeia. Há duas partes da Bíblia que Satanás odeia mais do que qualquer outra: as primeiras páginas e as últimas páginas. Porque as primeiras páginas, explicar como ele se apoderou da raça humana e fez deste mundo o seu reino. E ele não quer que você saiba como ele opera. Mas como diz Paulo, não somos ignorantes dos seus artifícios. Sabemos como ele se apodera das pessoas. Pessoas apenas estudando o que aconteceu no Jardim do Éden. Mas ele detesta ainda mais as últimas páginas da Bíblia, que descrevem como ele vai perder o reino desta terra, como seu destino está escrito, seus dias estão contados. E eu posso provar isso. Há 35 anos atrás ou mais, fiz meus primeiros estudos bíblicos do livro do Apocalipse. Um desses foi sobre Apocalipse 20, que descreve como Satanás será expulso deste mundo, trancado, selado, de forma que ele não possa mais enganar as nações. E naquela fita eu falei por 7 minutos sobre o destino de Satanás. Como você ouviu, minhas fitas são distribuídas em grande quantidade, mas há uma fita
A cada poucas semanas nós o recebemos de volta. É o número 596. É a fita sobre Apocalipse 20. Embora tenha sido enviada pela Gravações Âncora, que lidam com minhas fitas na Inglaterra e em outros lugares, embora tenha sido enviada em perfeitas condições. Até chegar às pessoas que o encomendaram, os 7 minutos estavam danificados. E isso aconteceu novamente há apenas algumas semanas. Vem acontecendo por 35 anos. Uma família em uma cidade chamada Brighton, na Inglaterra. A Inglaterra ordenou aquela fita, ou a série inteira, mas eles chegaram naquela fita. E quando eles tocaram isso por 7 minutos, enquanto eu tentava descrever a queda de Satanás, eles não podiam ouvir o que eu estava dizendo. Havia uma voz alta e estrangeira gritando. Eles conseguiam apenas distinguir minha voz ao fundo, mas não conseguiam entender o que eu dizia por causa da sobreposição. Outra língua na fita, às vezes é apagada. Eu estava conversando com alguns pastores e mencionei isso há cerca de 3 meses. Um pastor veio até mim, depois ele disse, isso explica alguma coisa? Ele disse, tinha um homem no meu estudo que estava possuído por um demónio e eu estava lutando para libertá-lo da escravidão. E ele de repente viu 2 Bíblias em minha mesa. E ele correu até elas, pegou-as e rasgou uma página de cada Bíblia e o lançou para baixo. Ele disse depois que ele foi embora e eu fui ver as Bíblias, descobri que ele havia arrancado o Apocalipse 20 em cada uma delas. Apenas 14 dias depois, eu estava ensinando o livro do Apocalipse em Southend, outra cidade litorânea na Grã-Bretanha. Quando cheguei ao Apocalipse 20, comecei a descrever como um dia Satanás será expulso da terra e não pode mais nos enganar. Percebi o homem que manuseava o gravador de fita, como nosso irmão faz ali, ficou agitado e estava correndo de um lado para o outro. E depois eu fui até ele e disse, por que você ficou agitado? Ele disse, quando você começou a falar sobre Satanás, a fita de repente foi para trás através da máquina. Ele disse, isso nunca fez isso antes. Ele disse, levei minutos para conseguir parar e fazer com que fosse para frente novamente. Então ele disse, me desculpe, mas eu perdi aquela parte que você disse sobre Satanás. Agora estou-te contando isso porque estamos lidando com coisas sérias aqui. Nós não estamos apenas estudando Apocalipse por curiosidade. Satanás odeia este livro. Ele vai odiar quando chegarmos àquele capítulo, porque seus dias estão contados. Qual é a opinião de Deus sobre o livro do Apocalipse? Agora, essa é uma pergunta interessante. Este é o único livro dos 66 livros na sua Bíblia ao qual ele impôs sanções. No início, no primeiro capítulo, ele recebe uma bênção única para este livro, que não está ligado a nenhum outro livro. E no final dele, há uma maldição ligada a este livro. E a mais ninguém, a bênção que eu li para você. Bem-aventurado é aquele que lê esta profecia, a palavra ler lá significa ler em voz alta. Posso te pedir, se não for difícil para você, quando fizer sua leitura privada da Bíblia, sempre leia a Bíblia em voz alta. Você vai tirar muito mais proveito, porque você terá que colocar significado na sua voz, vai fazer mais sentido para você. Abençoado é aquele que lê em voz alta esta profecia e a leva a sério. Isso significa permitir que a mensagem penetre profundamente no seu ser, de forma que se torne parte da sua motivação, parte do seu viver. Que bênção anexar, e Deus não a anexou a nenhum outro livro. Mas a maldição que ele colocou no final é terrível. É uma maldição para qualquer pessoa que mexa com este livro. Qualquer pessoa que adicione algo a ele que não esteja lá, ou alguém que retire algo dele que esteja lá. E bem simplesmente, uma pessoa que faz isso perde sua salvação. Ela não tem lugar na nova cidade de Jerusalém. Então, aqui está um livro único na Bíblia,
ao qual Deus anexou uma bênção e uma maldição especial. Deve ser um livro muito importante para Deus. Fazer algo assim. Bem, agora vamos nos voltar para o próprio livro, deixando de lado as opiniões sobre ele, o livro como um todo. Eu quero que você veja primeiro o lugar dele na Bíblia. Bem, você sabe o lugar, é no final. Mas por que está lá? Qual função ela cumpre vindo logo no final da sua Bíblia? Sem este livro, toda a história do mundo e a história do povo de Deus estaria incompleta. E isso conclui ambas as histórias. Ele termina a história de uma maneira maravilhosamente satisfatória. Eu te disse isso na última semana, quando eu disse que a Bíblia é um romance. É a história de um pai à procura de uma noiva para seu filho. E, portanto, como todo bom romance, termina com um casamento. O casamento. E o noivo e a noiva vivem felizes para sempre. Mas a Bíblia não é apenas um romance, é uma história. Mas ela é diferente de todos os outros livros de história, pela simples razão de que começa mais cedo e termina mais tarde do que qualquer outro livro de história poderia, porque a história é escrita a partir de registros por aqueles que estavam presentes quando aconteceu. E, portanto, os historiadores não podem escrever sobre o início do nosso universo. Serviço, eles não estavam lá para gravar ou observá-lo. E ainda assim a Bíblia começa bem no início do nosso universo. E nenhum historiador pode escrever sobre o futuro do nosso mundo, pois isso ainda não foi observado nem registrado. Mas a Bíblia termina com o fim do nosso universo e o começo de outro. Somente Deus estava lá no início para observar, e somente Deus conhece o fim desde o início. Por isso é o livro de história de Deus e, portanto, maior que qualquer outro livro de história. Eu me pergunto se poderia mostrar isso em um pequeno diagrama, ou se eu conseguir colocar minhas mãos nisso. Eu tive que sair correndo antes da reunião para trocar algumas dessas transparências. Mas eu vou conseguir. Estamos aqui. Espero que consigam ver isso claramente lá atrás, mas vou explicar para não precisarem ver claramente. Os livros da história humana são todos escritos dentro daquele pequeno círculo oval ali. A história humana é apenas parte da história. Não pode ser mais do que isso pelo simples motivo de que só pode cobrir o passado até agora. Isso só pode cobrir o que está acontecendo aqui na Terra. Todos os livros de história são escritos dentro daquele pequeno círculo. Eles não podem nos dizer o que está acontecendo no céu e não podem nos dizer o que acontecerá no futuro. E assim descrevem o passado até agora do que aconteceu na Terra. Mas história é a história dele, não nós. Com a história de Deus você recebe a história completa. Você recebe a história do que aconteceu no passado até agora e também recebe a história do que vai acontecer no futuro. Você recebe a história do que está acontecendo aqui na Terra e você recebe a história do que tem acontecido lá no céu. É por isso que o livro do Apocalipse alterna constantemente entre a Terra e o céu. Porque o que acontece lá em cima afeta aqui embaixo. Há batalhas lá em cima que se refletem nas guerras aqui embaixo e se relacionam diretamente com eles. No capítulo 12 do Apocalipse veremos que Satanás é expulso do céu para sempre. Ele nunca mais terá acesso e vem à terra frustrado e furioso. E o resultado? O livro do Apocalipse te conta. Aqueles grandes problemas no fim do mundo são resultado de Satanás ser expulso do céu. Então, o céu e a terra estão constantemente interagindo, mas os historiadores humanos são totalmente cegos para isso. Mas Deus nos conta toda a história. Além disso, se você quer entender o passado, precisa saber para onde ele está indo no futuro.
Quando você vê o fim, você pode ver o ponto do início e tudo o que acontece no meio. Então, a Bíblia é um livro de história escrito por Deus. Vamos apenas imaginar, por exemplo, que a Bíblia não tivesse o livro do Apocalipse. Você sabe como isso terminaria? Com um livrinho que provavelmente você não estudou cuidadosamente, o pequeno livro de Judas. E é um livrinho terrível. Foi escrito pelo irmão de Jesus. Seu verdadeiro nome era Judas, mas por razões óbvias ele mudou para Judeu. Judas, o irmão de Jesus, escreveu para uma igreja de segunda geração. Isso estava se desfazendo. Uma igreja que estava sendo corrompida por dentro. Uma igreja não pode ser destruída por fora. Não importa que perseguição venha contra uma igreja, ela crescerá. A igreja sempre é destruída de dentro para fora. Jude teve que escrever uma carta bem diferente da que pretendia para uma igreja que estava se desfazendo por dentro. Eles estavam sendo corrompidos em suas crenças. O que eles acreditavam em sua conduta, como se comportavam em seu caráter, o que eles eram e em sua conversa e sobre o que falavam, e essas 4 corrupções estavam destruindo a igreja por dentro. É a história típica de uma igreja de segunda geração e o que pode acontecer para aqueles que não começaram a igreja com entusiasmo e zelo, que não conseguiram passar para a próxima geração esse entusiasmo pelo Senhor. Agora, você gostaria que o Novo Testamento terminasse com uma nota triste e lamentável como essa? Qual esperança temos? Se as igrejas na segunda geração depois de Cristo já estavam se desintegrando internamente, graças a Deus pelo livro do Apocalipse, sem ele a Bíblia seria combine ou perdedor. Agora, quando as pessoas leem o livro do Apocalipse, a primeira parte é razoavelmente compreensível. Consiste em 7 cartas para 7 igrejas. Bem, claro que estamos familiarizados com o conceito de a seção do Novo Testamento sendo uma carta para uma igreja. Paulo estava sempre escrevendo cartas para igrejas e nós as temos como parte das Escrituras. E há 7 cartas para 7 igrejas que formam os 3 primeiros capítulos. No entanto, estas são cartas de Jesus. E me surpreende que as pessoas prestem muito mais atenção às cartas de Paulo do que ou até mesmo João, mas não se familiarizam com as cartas de Jesus mesmo. São as únicas cartas que ele escreveu que temos. São cartas curtas, mas nossa, quando você as estuda... Levei uma equipe de filmagem para o oeste da Turquia há alguns anos atrás. Fomos em março e quando chegamos o tempo estava horrível, ventando, chuva, frio. E lá estávamos nós com a equipe de filmagem para filmar todos os 7 lugares na Ásia aos quais Jesus escreveu cartas. Mas sabe, depois daquele choque inicial passou. Tivemos céu claro e sol por 7 dias enquanto filmávamos. E então o mau tempo voltou. Fiquei para ministrar na Igreja de Cristo em Esmirna. E quando chegarmos à carta a Esmirna, você ficará surpreso com a relevância atual. Aquela pequena igreja, cada membro foi preso por Jesus. Homens com armas e facas invadiram seus cultos que são realizados em um porão subterrâneo. Mas ministrar para aqueles santos foi um privilégio imenso. É uma das poucas igrejas que Jesus não criticou. Apenas apoio e simpatia. Veremos mais disso amanhã de manhã. Bem, aqueles primeiros capítulos são razoavelmente simples. Então, conforme você continua lendo, chega aos capítulos 4 e 5, que descrevem uma cena impressionante no céu. Está cheio de música e de canções e de louvores. Coro após coro e hino após hino,
foram baseados nesses 2 capítulos, porque é apenas louvar a Deus e nós apenas nos juntamos ao louvor a Deus, seja qual for o número de pessoas em seu culto. Sempre digo às pessoas que são milhares, porque nos unimos aos anjos e arcanjos quando adoramos. Não estamos sozinhos. Então sempre que alguém me pergunta quantos estavam na reunião, eu respondo milhares e milhares, miríades de pessoas. Não esqueça isso. Por acaso os anjos estudam o seu penteado? Você leu 1 aos Coríntios 11? Bem, há este capítulo, esses 2 capítulos de louvor a Deus no céu que inspiraram o culto cristão. Então estamos felizes com esses capítulos. É quando chegamos ao capítulo 6 que começamos a nos sentir um pouco desconfortáveis. Até o capítulo 19 acontecem algumas coisas bem horríveis e não gostamos nem um pouco. Entendemos um pouco e algumas partes parecem terrivelmente confusas. Mulheres de vermelho montando dragões. Bestas saindo do mar. O que é isso? Embora algumas das coisas sejam derramamento de sangue, epidemias, enxames de gafanhotos, nós entendemos, mas as pessoas se sentem muito desconfortáveis nessa parte do meio. Quero-te mostrar que isso é uma parte essencial do quadro e vital para você saber, embora provavelmente das últimas 3 noites você já saiba. Então finalmente saímos da escuridão, o sol brilha novamente, as nuvens se dispersam e vemos o novo céu e a nova terra, como uma noiva adornada para o marido dela. É tão frequentemente lida em funerais e é tão adorável que nós amamos essa parte. E nos sentimos mais em casa no final. De alguma forma, alivia nossas ansiedades. Mas é tudo um único livro, uma revelação de Jesus Cristo. Precisamos vê-lo como um todo. Não escolha apenas as partes que gosta e ignore o resto. Veja-o por inteiro, assim como um diamante. Para ver sua verdadeira beleza, deve ser colocada contra um pano de veludo preto. Portanto, a beleza do destino final do Senhor para nós precisa ser vista contra a escuridão do destino deste mundo. Se realmente vamos apreciar sua beleza, cito outro estudioso que disse: João deve ter sofrido de indigestão, na melhor das hipóteses, ou de insanidade, na pior. Que comentário para um estudioso da Bíblia fazer? Ele obviamente perdeu completamente o ponto. Agora, eu quero fazer 2 observações iniciais. E por falar nisso, esta noite é apenas uma introdução. Não vamos entrar no livro esta noite. Mas amanhã de manhã, logo cedo, vamos mergulhar de cabeça. Eu digo que há algumas coisas empolgantes logo no início, algumas das quais você nunca ouviu falar. Então, vamos fazer 2 declarações introdutórias agora. Primeiro, este livro foi escrito para pessoas comuns. São os académicos e professores que bagunçaram tudo. Simplesmente os intelectuais complicam as coisas. Na verdade, descobri que vivi e ensinei tempo suficiente e falei em universidades o bastante para saber que você pode enganar os intelectuais muito mais rápido do que eu, pessoas comuns, ao vesti-lo com a linguagem filosófica adequada. Você pode convencer os intelectuais quase de qualquer coisa. Um dos versículos que amo nas Escrituras, nos Evangelhos é: e o povo comum. As pessoas ouviam Jesus com prazer. Isso não é apenas uma homenagem a Jesus, embora seja uma homenagem a Ele, porque disseram que Ele fala como alguém que sabe do que está falando. Ele fala com autoridade, não como nossos pregadores que tiram tudo de livros, mas é uma homenagem ao povo comum. Não se pode enganar o povo comum. Talvez seja por isso que não vemos muitos deles na igreja. Você não pode enganá-las. Elas vão votar com os pés. Vão dizer que o imperador está nu. Para corroborar isso, cito 2 estudiosos da Bíblia. Aqui está um. É uma das desventuras da nossa cultura orientada para a especialização
que quando algo parece difícil, é enviado para a universidade para ser resolvido. Eu gosto desse comentário. Esse é Eugene Peterson em seu livro sobre o Apocalipse. E aqui está outro escrito em 1884. Nós afirmamos corajosamente que o estudo deste livro do Apocalipse não apresentaria absolutamente nenhuma possibilidade de erro. É o inconcebível, muitas vezes ridículo, o preconceito dos teólogos em todas as épocas não o tivesse tão acorrentado e cheio de dificuldades, que a maioria dos leitores se afasta alarmada. A parte desses preconceitos, o Apocalipse seria o livro mais simples, mais transparente que o profeta jamais escreveu. Esse foi um grande santo em 1884. Você entendeu a mensagem? Não leia muitos livros sobre Apocalipse. Você acabará confuso. Os estudiosos têm tantas escolas diferentes de interpretação que você vai se perguntar se alguém pudesse entender isso. Este livro foi escrito para 7 pequenas igrejas em que muitos dos membros eram escravos. E ainda assim, Jesus esperava que eles entendessem. Deixe-me contar uma história. Não posso garantir que seja verdadeira. Pode ser uma história de pregador. Sabe o que eu quero dizer com isso? Havia um menino, filho de um pregador, que uma vez disse ao seu pai: pai, essa história era verdadeira? Ou você estava apenas pregando? Eu estou lá. Nós conhecemos o sentimento, não é? Existem histórias apócrifas tão úteis para pregadores que elas são passadas adiante e compartilhadas por aí e usadas no púlpito. Mas esta é a história que eu ouvi e aconteceu na América, em um cemitério teológico. Desculpe, seminário teológico. Atuação freudiana. Sei. E havia estudantes lá que estavam tendo aulas sobre a literatura apocalíptica na Bíblia e um professor estava dando palestras apocalípticas. Ele os levou para um pedaço de Daniel, um pouco de Ezequiel e, claro, o livro do Apocalipse. E os estudantes terminaram em desespero. Assim que a aula terminou, eles correram para o ginásio e jogaram uma partida de basquete para tirar tudo isso do sistema. E enquanto jogavam, perceberam que o zelador, um homem negro, estava sentado à beira da quadra, esperando para trancar depois que terminassem. Perceberam que ele estava lendo a Bíblia. Então foram até ele depois de terminarem o jogo e disseram: bom ver você lendo a Bíblia. Claro que amo. Qual parte você está lendo? O livro do Apocalipse. Você não entende isso, não é? Claro que entende. Bem, nos diga, qual é a mensagem? Ele disse, simples, Jesus vence. Não. Há um pouco mais no livro do Apocalipse do que isso. Mas aquele homem simples entendeu a mensagem. Isso foi escrito para pessoas comuns, não para académicos, não para professores. Foi escrita para pessoas que estavam prestes a sofrer grande problema e foi para ajudá-los. Eu contrabandei Bíblias para a China e é tão emocionante encontrar os crentes na China, mesmo que eles sofram, saindo vitoriosas. E o livro do Apocalipse é o livro favorito delas. E talvez seja por isso que nós no Ocidente fazemos tanto drama disso, porque não estamos sofrendo. Foi escrito como um manual para o martírio. Foi escrita para preparar as pessoas para estarem dispostas a morrer por Jesus. E visto que essa é uma situação que nem sequer contemplamos no conforto do nosso mundo ocidental, o livro do Apocalipse se torna simplesmente um tipo de quebra-cabeça intelectual. Adoramos fazer cronogramas sobre o futuro para descobrir que horas são no relógio de Deus. Não foi para isso que foi escrito. Foi escrito para pessoas comuns. Há, no entanto, uma ressalva que devemos adicionar. Foi escrito para pessoas comuns. Na Ásia, no primeiro século,
E de alguma forma precisamos voltar à mente deles, ao modo de pensar deles, e depois volta ao nosso século e aplique-o. Mas é sempre melhor começar com eles. A segunda observação introdutória que quero fazer é isso. Não foi escrito apenas para pessoas comuns, foi escrito com um propósito prático. Já disse que o seu principal objetivo não é satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro, para que nos tornemos um tipo de pessoa com conhecimento secreto, com informações privilegiadas sobre o futuro, uma espécie de almanaque, uma previsão detalhada sobre o fim da história. História não foi escrito primariamente para isso. Certamente há muitas previsões nele, 56 ao todo. De fato, mais de 2/3 dos versículos do Apocalipse contém uma previsão. Isso é um recorde no Novo Testamento. Então, é um livro sobre o futuro. No entanto, o Senhor só revela o futuro para nos ajudar a nos preparar para eles. Ele tem um propósito extremamente prático e é encher as pessoas de esperança, para que eles sejam motivados à santidade. Esses são os dois propósitos, esperança e santidade. E a santidade é sempre o resultado de ter a esperança certa no futuro. Não tanto nos dizendo o que está por vir, mas nos dizendo como estar preparados para que possamos viver o presente à luz do futuro. Há muitas pessoas que vivem no passado. Antiquários, historiadores, arqueólogos, eles adoram viver no passado, passam a vida inteira olhando para trás. A maioria das pessoas hoje prefere viver o presente, o agora. Ficar por dentro da moda, pegar o último lançamento. É chamado existencialismo, mas os cristãos são pessoas que vivem pelo futuro. Vivemos agora para nos prepararmos para o futuro. Na verdade, a natureza inteira do reino de Deus é tal que é um reino futuro que irrompeu no presente. Foi inaugurado por Jesus, mas não será consumado ou universalmente estabelecido até ele voltar. Mas estamos vivendo para o futuro. Nós somos motivados pelo futuro, não estamos vivendo pelo agora e não estamos vivendo pelo que já passou. Nós somos o povo do amanhã. Agora, o propósito específico do livro do Apocalipse não é diretamente mencionado nem no início nem no final, como em alguns outros livros. Está bem no meio, e aqui está o versículo que eu já citei para você semana passada, mas eu o cito novamente. Acredito que é a chave que abre todo o livro. Antes de entregá-lo a você, deixe-me dizer que acredito que a chave que desvenda cada livro da Bíblia é a resposta para uma pergunta muito simples. A questão é, por que esse livro foi escrito? Há 66 livros na Bíblia e 66 respostas diferentes. E até que você descubra porque um livro foi escrito, não entenderá a mensagem desse livro. Cada versículo da Bíblia deve ser interpretado no contexto. Eu não me refiro apenas ao parágrafo ou ao capítulo, mas ao livro no qual está escrito. Pois a Bíblia não é um livro, é uma biblioteca de muitos tipos diferentes de livros, escritos para muitos propósitos diferentes. Os 4 evangelhos foram escritos para 4 propósitos diferentes. E até que você saiba porque Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram, você não entenderá a mensagem desses evangelhos. Eles foram escritos para pessoas específicas com um propósito específico. Então, qual é o propósito específico da revelação? Aqui está o versículo, você vai encontrar no capítulo 14. Eu geralmente não forneço números de capítulos e versículos porque Deus não nos deu isso. Você precisa conhecer sua Bíblia sem eles. Posso provar isso para você? Quantos de vocês poderiam me dizer o que João 3,16 diz? Levantem as mãos se puderem. Eu não vou te desafiar, eu não vou te perguntar. Levanta as mãos se puder, certo? Quantos podem me dizer o que João 13,15 diz? 2... João 3,17. 1, 2, alguns mais, talvez uma dúzia.
Vocês estão vendo o que estou dizendo? Acham que entendem João 3,16 sem João 3,15 e 17? Você está tirando um texto do seu contexto e fazendo dele um pretexto. Ok, vamos esquecer isso. Vamos voltar ao Apocalipse. Por que a revelação foi escrita? Aqui está o verso bem no meio. Isso exige perseverança por parte dos santos, quem obedece aos mandamentos de Deus e permaneça fiel a Jesus. É sobre isso que o livro todo fala. Está convocando os cristãos a perseverar, problemas, dor, sofrimento, manter os mandamentos de Deus, quaisquer que sejam as pressões para desobedecer e permanecer fiel a Jesus. É por isso que está escrito, verso 12, se quer mesmo saber. Prefiro que leia o livro todo para encontrar. E por acaso, por favor, leia o livro antes de amanhã. Pelo menos os primeiros capítulos, porque você vai aproveitar muito mais do meu ensino. Não vou ler mais nada para você, não temos tempo. Vou presumir que você está lendo isso em casa, privadamente. Você pode ler enquanto come sua refeição. Mas tente ficar à minha frente para que tenha isso fresco na mente enquanto tento explicá-lo para você. O foco é todo em santos sofredores, até o ponto do martírio. João está na prisão, um lugar chamado Patmos. É uma pequena ilha com cerca de 12 km de comprimento e 6 de largura. É um lugar horrível. Ou era na época dele, era tipo a ilha de Robbins, ou a ilha perto de São Francisco, Alcatraz. Era isso. E era uma pedreira onde os prisioneiros estavam acorrentados e eram obrigados a picar o granito para moldar blocos que eram usados para construir. Era um lugar difícil e era uma ilha que era prisão para apenas um tipo de criminoso. Aqueles que eram considerados traidores do Império Romano era para prisioneiros políticos. Ele e João, o apóstolo, acredite se quiser, o único apóstolo que não foi assassinado, todos os outros 11 foram mortos violentamente. Mas João viveu até a velhice e até mesmo Jesus insinuou que isso aconteceria. Uma razão pode ser que ele havia dado sua mãe para João cuidar. Mas havia outras razões também. E João era um prisioneiro político. Que crime ele cometeu contra o Império Romano? Ele diz, eu estava na prisão pela palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Então ele tem o direito de enviar este livro para igrejas que vão enfrentar sofrimentos. Ele já está passando por isso. Agora outros cristãos logo farão o mesmo. E é por isso que preciso contar um pouco de história. Me perdoe por dar uma aula de história. Júlio César foi o primeiro imperador romano. E ele era um herói tão admirado que as pessoas o tratavam como um ídolo e até mesmo um Deus. E diziam, ele deve ser Deus. Fazer o que ele fez, conquistar como ele conquistou. E Júlio César não ficou ofendido com isso, mas sim contente. Ele foi seguido por um homem chamado Augusto, que levou isso a um nível além. Ele realmente disse, eu sou um Deus. Ele ordenou que templos fossem construídos por todo o Império Romano, para que ele pudesse ser adorado como Deus. E o primeiro templo para Augusto, o primeiro, foi construído na Ásia, exatamente onde essas 7 igrejas estavam. E o culto ao imperador se tornou a principal religião. Isso foi levado adiante por cada imperador sucessor até o final do primeiro século, depois de Cristo. Por volta do ano 90, Domiciano, um homem terrível, era agora o imperador romano, e ele ordenou que uma vez por ano, cada membro do Império Romano tinha de ficar diante de um busto de César, uma estátua de Domiciano, e eles tinham que levantar uma mão e dizer 3 palavras. César é Senhor.
Isso é tudo, uma vez por ano. E então eles tinham que pegar um pouco de incenso e jogá-lo em um fogo de altar. E a fumaça subiria como uma oração ao imperador. E você tinha que fazer isso sob pena de morte. E você tinha que fazer isso sob pena de morte. E Domiciano deu um nome único para o dia em que todos tinham que fazer isso. Ele chamou de o Dia do Senhor. E João, o apóstolo, diz: eu estava em espírito na prisão. O Dia do Senhor. E todo cristão que lê isso pensa que significa domingo. Domingo nunca foi chamado de Dia do Senhor no Novo Testamento. Eles são chamados domingo, o primeiro dia da semana. É uma expressão muito incomum. Não são dois substantivos juntos, como na sua versão em inglês. Senhor e dia. O dia do Senhor. A palavra Senhor é um adjetivo. É o dia do Senhor ou o dia senhoril, que é precisamente o título que Domiciano deu. Aquele culto anual ao dia do imperador. E é por isso que é chamado o Dia do Senhor. Se fosse apenas um domingo, João teria dito: eu estava no espírito, na prisão, em um dia do Senhor. Mas ele disse: não, eu estava lá por ordem do Senhor, dia. E aqui ele está afastado do circuito de 7 igrejas que ele servia na sua velhice. Costumava caminhar por uma estrada circular. E todas aquelas 7 igrejas estavam naquela via circular. E agora ele está na prisão e não consegue alcançá-los. E é o dia do Senhor. E ele percebe que este vai ser o maior teste de lealdade cristã até agora na história da igreja. Pessoas serão mortas se não disserem essas 3 palavras. Há registros comoventes de cristãos que se recusam a dizê-las, argumentando que seu credo, um simples credo de 3 palavras, não é verdadeiro. Na igreja primitiva, inspirada pelo Espírito, era: Jesus é Senhor. Eles não diriam isso de mais ninguém. Uma era uma mãe jovem. Eles prenderam ela e o bebê, colocaram ela numa cela e o bebê em outra ao lado. O bebê estava chorando por seu leite. Disseram à mãe: assim que você disser César é o Senhor, você pode alimentar seu bebê. E o bebê chorou e aos poucos os choros foram ficando mais e mais baixos. E finalmente se extinguiu por completo. E aquela mãe recusou-se a dizer 3 palavras para amamentar seu próprio bebê. Imagino quantas mulheres nas igrejas da América hoje estão amamentando. Passaria nesse teste. Eles estavam tão furiosos com ela que a tiraram. Fizeram uma fogueira e colocaram uma chapa de ferro no fogo até queimar. Estava vermelho vivo. Então eles a fritaram viva na folha de ferro, vermelho em brasa, porque ela não diria 3 palavras. Já em uma das 7 igrejas, um dos membros foi martirizado. Jesus menciona isso na carta para aquela igreja. Seu nome era Antipas. É uma coincidência bastante estranha, quão irônico, porque significa contra todos. Antipas significa contra todos. E sob toda a pressão, Antipas já havia pago por sua fé com sua vida. Então, este é o contexto para o livro do Apocalipse. Salvação, e o coração de João está com as 7 pequenas igrejas. Igrejas, percebendo a enorme pressão que agora vai haver sobre essas igrejas. Os problemas que estão vindo para elas. Eles estão prontos para isso? E, como ele, sem dúvida, estava pensando neles e orando por eles neste dia terrível. Ele ouviu uma voz atrás dele. Certo, tudo que você vê. Esse é o começo, e assim que o livro do Apocalipse foi criado. A palavra mártir, em grego, originalmente significava apenas testemunha. Alguém que dava testemunho em um tribunal. Mas mudou de significado muito cedo. Na história da igreja, porque aqueles que foram fiéis, ao dar testemunho, pagaram com suas vidas. E a palavra mártir passou
de significar simplesmente alguém que dava um testemunho para alguém. Quem estava disposto a morrer pela fé. É assim que usamos a palavra grega matur desde então. Grandes problemas à frente, não. Duas coisas são chamadas do Senhor Jesus à sua igreja. A primeira eu já mencionei, é perseverar, ver até o fim, aguentar firme, permanecer fiel a Jesus, não importa o custo ou consequência. Mas ele também fez outro chamado, resposta ao problema. De novo, eu já mencionei isso para você na semana passada. A palavra superar é uma palavra-chave em todo este livro. Não apenas para suportar toda essa pressão, mas para superá-la. E em uma das cartas, Jesus diz: você deve superar como eu superei. Eu superei os problemas e você também deve. É isso que estou te chamando para fazer, para se tornar um vencedor. Veja bem, somos chamados a seguir Cristo. E o caminho de Cristo é sofrimento. O caminho para a glória não é popular, mas foi isso que Ele nos chamou para fazer e pela alegria que lhe foi proposta, suportou a vergonha da cruz, desprezando-a. Porque Ele estava olhando para o futuro, tendo uma visão de longo prazo. Devemos fazer o mesmo. O problema é que queremos a glória agora, ou até a próxima terça-feira, no máximo. Isso não é vontade de Deus para nós. Somos chamados a compartilhar seus sofrimentos para que compartilhamos de sua glória. Paulo diz: qualquer um que viva uma vida piedosa em Cristo Jesus será perseguido. Isso é o custo de seguir Jesus aqui. Mas a recompensa depois vale a pena. Agora, o livro do Apocalipse oferece dois incentivos: suportar e superar. Há um incentivo negativo e positivo em todo o livro. Vamos lidar primeiro com o positivo. Seremos positivos antes de ser negativos. O incentivo positivo: permanecer fiel e levar até o fim, permanecendo fiel mesmo até a morte. E a frase, fiel até a morte, não é fiel até morrer. É ser fiel ao ponto de morrer por Jesus. Até a morte. Quais são os incentivos positivos? Bem, Jesus oferece recompensa atrás de recompensa. Algumas pessoas dizem que o princípio da recompensa é imoral. Devemos ser bons por nada. É assim que eles geralmente acabam sendo. Jesus não se furtava de oferecer recompensas. Ele disse: bem-aventurados são vocês quando perseguidos por minha causa e do Evangelho, pois grande é a vossa recompensa. E manter a recompensa em mente é uma parte essencial do ser fiel a Jesus. Aqui estão algumas das recompensas que ele oferece às 7 igrejas. Eu te darei o direito de comer da árvore da vida no paraíso de Deus. E essa é uma árvore que ninguém comeu desde então, o jardim do Éden. Você não será prejudicado pela segunda morte. Infelizmente, muitas pessoas têm mais medo da primeira morte do que da segunda, mas a segunda é muito pior. Mas a recompensa daqueles que superam é que não serão prejudicados pela segunda morte. Ele dará a eles o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome escrito nela. Ele dará a eles autoridade sobre as nações para governá-las com uma vara de ferro. Ele os vestirá de branco, ele os fará uma coluna no templo do seu Deus. Nunca mais apagar, nunca mais partir. E acima de tudo, ele dará o direito de sentar-se com ele no seu trono. Agora, passe pelo livro do Apocalipse. E essas recompensas estão sempre lá. Esperando à frente para aqueles que são fiéis e vencem. Os incentivos negativos são o oposto. Não apenas não receber as recompensas, mas o lado negativo é claro, e eu te dou apenas 2 versículos que deixam isso claro. Aqui está uma das cartas que ele escreve para uma dessas igrejas. Aquele que vencer
eu nunca apagarei seu nome do livro da vida. Agora, se a linguagem significa alguma coisa, isso significa claramente que aqueles que não são vencedores correm o risco de ter seu nome retirado desse livro. E seria melhor nunca ter nascido, e certamente nunca ter nascido novamente, do que ter seu nome removido, literalmente. A palavra não é apagada ou esfregada, é raspada. Porque naqueles dias eles escreviam em pergaminho com tinta e literalmente usavam uma faca de pena para raspar o que haviam escrito. E fez isso com cuidado para não destruir o pergaminho. E Jesus disse, aquele que vencer, eu nunca apagarei seu nome do meu livro da vida. O livro da vida é mencionado por toda a Bíblia. É o livro daqueles que Deus salvará ao máximo. Mas das 4 menções do livro da vida, em Êxodo, nos Salmos, em Filipenses e em Apocalipse, 3 das 4. Falar sobre nomes sendo raspados, blossomed out, isso é sério. O livro do Apocalipse, podemos dizer, é escrito para ajudá-lo a manter seu nome no livro da vida do Cordeiro. Há outro verso bem no final, e quero que você lembre que todo o livro do Apocalipse é escrito para cristãos, não é escrito para os de fora. Eu nunca daria este livro a um não crente. É difícil o suficiente para os crentes lidarem, mas nunca o entreguem a uma freira. Crente. Foi escrito para cristãos. E é isso. E novamente eu te lembrei disso na semana passada. Bem no capítulo onde vemos o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém descendo do céu. E a beleza e o sopro da vida. Coleta de poeira. Glória disso é seguido por estas palavras. Aquele que vence herdará tudo isso. Mas os covardes e os infiéis, os imorais e os enganadores terão seu lugar no lago de fogo. É claramente um crente covarde, o crente infiel. Não diz que quem acredita herdará tudo isso, mas sim quem vence vai herdar tudo isso. Veja como o livro do Apocalipse, oferecendo recompensas e também nos lembrando das consequências de negar Jesus. Afinal, o próprio Jesus disse, se você me negar diante das pessoas, terei que negar você diante de meu Pai. Paulo também retoma isso e diz, esta é uma palavra digna, uma palavra que vale a pena prestar atenção. Se morremos com Ele, viveremos com Ele. Se perseverarmos, também reinaremos com Ele. Mas se o renegarmos, Ele também nos renegará. Isso é uma afirmação clara, não é? Ninguém tem dificuldade em entender isso. Mas é uma declaração séria. Claro que é. Então, o livro foi escrito para ajudar os crentes a manterem seus nomes no livro da vida, perseverar e vencer, e guardar os mandamentos de Deus e permanecer fiel a Jesus. É hora de olharmos para a forma do livro, o esboço do livro, para termos uma ideia do todo, e pode vê-lo como um todo. Quando você lê o livro, ele claramente se divide em 2 partes, 2 categorias. A primeira podemos chamar de presente e a segunda podemos chamar de futuro. A primeira 3 capítulos são sobre as coisas como elas estão agora no presente e coisas que precisam ser corrigidas agora, antes que o grande problema aconteça. Esse é o principal propósito das 7 cartas para igrejas que não estavam em condição, para passar por sofrimentos com sucesso. Igrejas que estão comprometidas internamente não vão resistir, elas vão cair. Tenho isso de fonte segura, que no meu país, Inglaterra, uma agência de investigação privada
foi contratada para compilar um dossiê sobre cada líder cristão na Inglaterra, para que possam ser derrubadas quando chegar a hora. E eles já fizeram isso com um bispo. E expuseram sua atividade homossexual em um banheiro público. Estão compilando um dossiê sobre cada líder cristão, para que possam derrubar aquele cristão com os fatos da sua falta de santidade. É assim que nos preparamos para o grande problema. Nós vivemos vidas santas, intocável por aqueles que o fariam. Bom, agora é o presente. Capítulos 1 a 3. As coisas precisam ser corrigidas. No início do capítulo 4, João é chamado ao céu. Ele é convidado, venha aqui e eu te mostrarei o que acontecerá depois. E agora o livro do Apocalipse se desvia da história normal. E agora João vê o céu e o que acontece lá em cima. E lhe é mostrado o além e o que acontecerá no futuro. E daí para o final do livro é tudo futuro. Mas novamente se divide muito claramente em duas partes. Ou melhor, três partes. A primeira cena é no céu e o resto está na terra. E então a última cena é um novo céu e uma nova terra. O que ele vê no céu é isso, as coisas estão bem lá em cima. Antes de ouvirmos sobre todos os problemas na Terra e todas as tragédias que estão prestes a acontecer aqui, recebemos uma imagem de que Deus tem um plano para nós. Está em perfeita paz e, no total, controle. Quando você lê os jornais, pode facilmente pensar que Deus perdeu o controle da situação. Onde Ele está? Que tais coisas poderiam acontecer? Mas Ele não está surpreso, Ele não está perturbado. Ele se senta em seu trono e diante dele um grande mar de vidro sem uma onda. Há um sentimento incrível de paz lá em cima. E precisamos constantemente, quando lemos sobre desastres, quando o dia 11 de setembro acontece e as torres gêmeas caem, precisamos dizer imediatamente, Deus ainda está no trono. O céu não foi destruído. O trono de Deus não foi abalado. Uma menina voltou para casa da escola dominical cantando um refrão. Mas ela errou uma palavra. Errado. Ela foi para casa cantando Deus ainda está na linha, Deus ainda está na linha. Bem, isso é verdade. É uma boa verdade e você pode estar em contato a qualquer momento, em qualquer lugar. Você nem precisa de um celular. Mas essa não é a música que ela aprendeu. Deus ainda está no trono. E esta visão que John tem da paz e da adoração e do controle, o céu o prepara para enfrentar os problemas na terra que estão vindo. E depois sua visão retorna à terra. E é o que vai acontecer aqui embaixo. E é uma imagem bastante sombria. Para resumir essa sessão, as coisas vão piorar muito antes de melhorar. Não são boas notícias. Mas precisamos saber. É verdade e é melhor que saibamos e nos preparemos. As coisas vão piorar muito antes de melhorar. Mais tarde nós seguiremos em frente. As coisas vão melhorar muito antes ou depois de piorarem. E o que fará a diferença? As coisas melhoram bastante a partir do capítulo 20. O que causou a mudança? O que é história invertida? E a resposta está no capítulo 19, vemos Jesus saindo do céu no cavalo branco, voltando para lidar com o mal na terra. A terra. Bem, esse é o resumo do livro do Apocalipse. Percebeu como se encaixa bem uma daquelas filosofias da história que eu te falei ontem? Ou no dia anterior. Alguns de vocês se lembram disso? Bem, deixem-me lembrá-los. Existem 5 diferentes filosofias da história disputando sua atenção nos dias de hoje. Uma é muito antiga, é grega novamente, é a ideia de que a história está andando em círculos. É a visão cíclica
da história. Então, há a visão épica de que a história não retrocede, ela avança. Não se repete em detalhes exatos, mas é simplesmente altos e baixos, bons e maus momentos, guerra e paz, ascensão e queda de impérios e civilizações. E não sabemos se vai terminar em alta ou em baixa. Então, houve a visão otimista do século XX. Dito isso, progresso. O século XX será o melhor século de todos. Depois veio o naufrágio do Titanic, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Fui esta manhã à casa do Truman em Independence. E nós estudamos a Guerra Fria, com a qual ele teve que lidar. Mas houve muitas guerras desde então. E agora, a maioria das pessoas no final do século XX tem uma visão pessimista da história. Simplesmente vai ficar cada vez mais difícil. E quando votamos, a maioria de vocês acreditou no mesmo. Nada disso é a visão da Bíblia. A visão bíblica é a apocalíptica, que depois de piorar bastante, não haverá mais. Eles vão melhorar muito de repente e permanecerá assim. E essa visão é compartilhada, como eu disse, pelo judeu, o cristão e o comunista. O judeu acredita que Deus fará isso em uma intervenção milagrosa. O cristão sabe ainda mais e diz que fará isso enviando Jesus de volta para ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O comunista acredita que o homem fará isso por revolução. E isso já provou ser um sonho falso. Mas você vê que esse esboço da história é também o esboço do livro do Apocalipse. O livro inteiro segue esse padrão. As coisas vão piorar muito antes de melhorar. Eles vão melhorar de repente depois de piorar. E no capítulo 19, o que muda é o cavaleiro no cavalo branco chegando em triunfo, vindo dos céus. Você gostaria de ver Patmos? Acho que sim. Vamos dar uma olhada. Essa é uma vista aérea de Patmos. E você pode ver, no meio da vista, algo que parece um castelo. No topo da colina. Não é um castelo, é um mosteiro. Mas tinha que ser um mosteiro fortificado, porque na época em que foi construído, era assim que se fazia. Era perigoso ser monge. E eles construíram esse mosteiro fortificado em cima da pedreira, onde os prisioneiros eram mantidos em cavernas, onde João foi mantido acorrentado. É por isso que construíram o mosteiro aqui. E no topo desta ilha, a vista é ainda mais espetacular do que lá embaixo, na costa, pois se destaca contra o horizonte. Ainda está lá. Eu não estive bem, só passei voando por cima, mas vi do alto. Não é diferente daquilo. Bem, isso é Patmos, e isso é apenas para ajudá-lo a perceber que era um lugar real. Tudo realmente aconteceu, isso não são contos de fadas. Faz parte da verdade. Como estamos de tempo? Perdão? Tem tempo? Vamos seguir um pouco mais. Tudo bem, 20 minutos, no mínimo. Ela nunca diria isso para mim. Você sabe o que minha esposa diz? Ela diz, falando de modo geral, meu marido deixo isso para você descobrir. Vamos ver agora, finalmente esta noite, outra questão. Não apenas porque este livro foi escrito, mas como ele foi escrito. Mais uma vez, é um livro único. No Novo Testamento inteiro, porque ninguém decidiu escrevê-lo, todo outro livro foi uma decisão consciente do autor de colocar algo no papel para a igreja. Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, todos decidiram escrever um evangelho, ou uma epístola, ou o livro de Atos. Foi uma decisão humana consciente. E, portanto, os livros refletem a personalidade, o temperamento e a visão das pessoas que os escreveram. Mas a inspiração vem do fato de que Deus conseguiu usar suas personalidades, temperamentos e percepções particulares. Ser sua revelação clara
e infalível de si mesmo para nós. A inspiração não estava em usar as pessoas como um processador de texto. Era usar personalidades com percepções para revelar toda a verdade sobre Deus. Agora, o livro do Apocalipse começa com um escritor humano, em certo sentido, e ele se chama simplesmente João. Nenhuma descrição. Não diz João o apóstolo ou João, seja lá o que for. Apenas eu. João. Em parte, claro, porque as 7 igrejas sabiam muito bem quem era o João. Ele havia pregado para todos eles. Eles o conheciam intimamente. E quando ele envelheceu, tinha muitos textos, mas apenas um sermão. Nos contam que, em seus anos finais, quando era levado à igreja, ele dizia, e convidado para pregar, ele sempre dizia a mesma coisa. Pequenas crianças, amai-vos uns aos outros. Essa foi sua única mensagem nos últimos anos, mas eles o conheciam. Mas as pessoas imediatamente têm um problema. Os estudiosos têm um problema. Eles dizem o grego do livro do Apocalipse é totalmente diferente do grego, do Evangelho de João e das 3 epístolas de João. E é muito diferente. Eles dizem, que mudança poderia ter ocorrido em um homem para mudar tanto o seu estilo? Não é nada parecido com o estilo dele. Existem algumas semelhanças. Por exemplo, só 2 livros chamam Jesus de Palavra de Deus. O Evangelho e o livro do Apocalipse. Há algumas coisas em comum, mas o estilo é terrivelmente diferente. E o conteúdo é muito diferente. Então, os estudiosos têm uma teoria de que havia outro João que escreveu isso, chamado João, o Velho, e em muitos comentários você encontrará essa teoria. Eu acho que eles estão errados porque não levaram em conta as circunstâncias em que isso foi escrito. Quero que você imagine que foi ver um filme, digamos o Titanic. Alguém aqui já viu? Acho que a maioria já. E eu te pedi para fazer uma coisa, enquanto assiste ao filme. Escrever tudo que viu e ouviu. É tudo. Agora, que tipo de escrita você acha que seria? Alguns de vocês, vejo, estão fazendo anotações e tenho certeza de que cada frase está completa. E a gramática está perfeita. E a prosa flui maravilhosamente. Claro que não. João ia receber uma revelação de Deus. E era parcialmente visual e parcialmente verbal. Ele recebia com os olhos e os ouvidos. E foi-lhe dito para escrever isso. Tudo o que você ver e ouvir a partir de agora, anote. E o pobre homem estava anotando o mais rápido que podia. E não só isso, mas 11 vezes no livro do Apocalipse, ele é repreendido por não ter anotado. E um anjo diz, você não está escrevendo. Bem, você faria isso se visse coisas assim? Tudo bem, mulher de vermelho montada em um dragão. Quer dizer, vendo coisas assim, não é de se admirar que esteja quase sem forma. Há frases incompletas por toda parte. Na verdade, nossas traduções em inglês organizaram tudo. Fez com que soasse como uma boa prosa, para que pudéssemos ler em voz alta na igreja. Mas as traduções para o inglês não são fiéis ao terrível grego. É desencontrado, mas não o fez. Como seria se você estivesse anotando tudo isso? Ouvindo vozes altas, vendo visões? 11 vezes depois você não está escrevendo. Escreva isto porque estas palavras são confiáveis e verdadeiras. Bem, isso leva a uma pergunta muito simples. Então, por que o John não o fez quando teve a chance? Arrume suas notas e escreva novamente em uma prosa suave e agradável. Bem, a última coisa que ele escreveu foi qualquer um que altere o que você escreveu e ele não ousaria tocá-lo novamente. Eu falo sério. Foi assim que escreveram. E os estudiosos
perderam completamente o ponto. Na verdade, João não escrevi no sentido de inventar. E ainda assim li comentários sobre isso que diziam, esta é a mente de John. Isso não é a mente de John de jeito nenhum. É o mais próximo, na verdade, de um livro na Bíblia sendo ditado a alguém. Ao invés de expresso, através da personalidade e pensamento dessa pessoa. Quem então é o autor do Apocalipse? João era apenas o estenógrafo que o registrou sem usar uma máquina de escrever. Ele era simplesmente o amanuense, para usar o termo grego antigo, o secretário. De onde veio isso? E aqui está o mais incrível forma como qualquer livro da Bíblia chegou. Não há outro livro que tenha chegado desta maneira. Diz, esta é a revelação de Jesus que Deus, Ele deu para Ele. Então, Deus é o autor. E Ele contou tudo para Jesus. E Jesus passou para o Espírito Santo. Assim, as cartas eram o que o Espírito estava dizendo às igrejas. E o Espírito o passou para os anjos. E os anjos o passaram para João. Que processo incrível. Deus deu este livro a Jesus, Jesus deu ao Espírito Santo, o Espírito Santo entrega-o aos anjos, os anjos entregam-no a Jonas. E para completar, João pede aos anjos que levem as cartas às 7 igrejas, porque ele não tem outro meio de levá-las até lá. E ele endereça as cartas ao anjo da igreja em Éfeso, ou o anjo da igreja em Sardes. Você sabia que há um anjo designado para a sua igreja? Para relatar a Deus. Você sabia? Bom, acho que alguns de vocês não sabiam. Sabiam que existem anjos designados para as crianças? Que relatam a Deus se lhes forem ensinadas mentiras. Jesus disse, é melhor ter uma pedra de moinho ao redor do pescoço e ser jogado ao mar do que mentir para as crianças. Eu digo que são anjos. Vejam a face do meu Pai no céu. Este livro está cheio de anjos, absolutamente cheio deles. Como, de fato, toda a Bíblia é, eles são os habitantes do céu, embora não possamos vê-los ao nosso redor. Eles podem se manifestar para nós. Você sabe, uma garota me contou recentemente que tinha ido a uma reunião noturna em uma igreja e teve que voltar sozinha. Casa pelas ruas escuras da grande cidade e ela estava assustada. E com razão, porque a meio caminho de casa, um jovem saiu de um arco escuro ao beco e começou a rasgar as roupas dela, com clara intenção de estuprá-la. E ela gritou, e de uma forma muito incomum, ela gritou, exércitos do Senhor. Eu acho que ela deve ter se lembrado de um verso em um salmo que diz, os exércitos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. E outro jovem saiu do beco escuro. Ele bateu no primeiro jovem e o derrubou, pegou no braço dela e disse, eu vou te levar em segurança para casa, Mary. Ele a levou até a porta de casa e ela colocou a chave na fechadura para destrancar e virou-se para agradecer ao seu benfeitor. E não havia ninguém na rua. Ela disse, David, você acha que era um anjo? Eu disse, não, eu não acho que era um anjo. Tenho certeza que era, e um dia você vai encontrá-lo e agradecer. Precisamos lembrar que os anjos estão por toda parte. Se uma pessoa nesta reunião se arrependesse de um pecado, eles fariam uma festa lá em cima. Eles estão observando, eles estão ao nosso redor, são mensageiros de Deus. E eles estão por toda parte no livro do Apocalipse, Revelação. Mas eles estavam por toda parte na vida de Jesus. Estiveram lá na sua concepção, no seu nascimento, eles estavam com ele nas tentações, no deserto. Eles estavam lá. Estavam com ele no jardim do Getsemane, estavam lá na ressurreição, estavam lá na ascensão. Há apenas um lugar. Os anjos estão ausentes da vida de Jesus. E isso foi quando ele foi pendurado na cruz, completamente sozinho. Bem, isso é outra história. Então foi assim que foi escrito. E porque é sobre o futuro, é um livro muito incomum. O futuro é sempre difícil de imaginar. Meu avô teria achado que eu estava louco para dizer a ele que eu poderia sentar ao lado da minha lareira e assistir a uma partida de cricket na Austrália. Ele acha que eu estava pirando. Agora nós aceitamos.
O futuro é tão difícil de imaginar e por isso precisa ser apresentado a nós em linguagem pictórica. E este livro do Apocalipse está repleto de imagens, de símbolos. E muitas pessoas descartam, dizendo: é por isso que não consigo entender, é cheio de símbolos. Acho-os difíceis. Na verdade, não são difíceis de jeito nenhum. Deixe-me mencionar apenas 4 tipos de símbolo que existem no livro do Apocalipse. Primeiro, há os símbolos que são óbvios. Há um dragão, uma serpente percorrendo este livro. Não é difícil de entender, né? Você sabe quem é. É o próprio diabo. Há um lago de chamas no final do livro. Símbolo. Mas não é difícil de entender. É óbvio. É inferno. Muitos dos símbolos. O grande trono branco. Muitos desses símbolos são perfeitamente fáceis de entender. Então, não deixe que as pessoas te desencorajam, dizendo: é um livro simbólico. Então é difícil de entender. O segundo grupo de símbolos são aqueles que são explicados para nós no livro. Então, eles não são difíceis de entender. Os 7 castiçais e as 7 estrelas, no primeiro capítulo, Jesus diz a João: os 7 candelabros das 7 igrejas e as 7 estrelas dos anjos são designados para cuidar das igrejas. Então, o que é difícil com o símbolo? O terceiro grupo de símbolos são aqueles que têm paralelo em outra parte da Bíblia. E explique lá. O que significa que você precisa conhecer o resto da sua Bíblia para entender os símbolos. Você sabia que existem mais de 400 alusões ao Antigo Testamento no livro do Apocalipse? Não há uma única citação. São todas alusões a um símbolo que é explicado no Antigo Testamento. Então, tudo o que você precisa fazer é consultar o seu Velho Testamento. Agora, essas 3 categorias cobrem quase todos os símbolos no livro do Apocalipse. Então, não sei porque as pessoas fazem tanto alarde do fato de que ela nos chega em imagens sobre o futuro. Mas existe um quarto grupo, e essas são intrigantes. E, de fato, eu não acho que possamos explicar alguns desses até realmente os vermos. Um deles é a pedra branca que Jesus vai dar a cada um de nós. Eu fui a uma igreja e o pregador, que gostava de fazer coisas dramáticas, colocou uma pedra branca em cada assento e nos pediu para pegar e segurar. E ele disse: um dia Jesus te dará um. Nós ficamos lá olhando para essa pedra branca. Confesso que a reação foi: e daí? Quem quer uma pedra branca? Existem 21 explicações diferentes que os estudiosos nos deram. Você pode escolher. E garanto que, se eu desse 20, alguém me daria o 21º na saída. As pessoas têm-me dito: eu sei o que elas leram num livro. Eu não sei o que é, mas quando eu souber, eu te digo. Porque então tenho certeza de que vou entender. Mas os símbolos em Apocalipse nesta categoria, as coisas que um dia entenderemos e não precisamos agora, são muito, muito poucas. Bem, eu preciso correr. Acho que meus 20 minutos se foram. Eu acho que a última coisa que quero dizer é que Jesus, neste livro, é uma figura bastante assustadora. Um dos motivos para estudarmos o Apocalipse é para ter uma visão equilibrada de Jesus. Se você só tirar seu entendimento de Jesus dos Evangelhos, você acabará com uma figura bastante fraca. Um Jesus gentil, manso e dócil. Um Cristo efeminado. Veja, todo o Novo Testamento nos oferece diferentes perspectivas sobre Jesus, do começo ao fim. Nos Evangelhos, ele é apresentado como o profeta, quem pagou por suas profecias com sua vida. Nas epístolas, nos é apresentado Jesus como nosso sacerdote no céu. Mas na revelação, somos apresentados a Jesus como o rei e também como o juiz. Quando João se vira para ver quem está falando com ele em uma voz tão alta, ele vê uma figura tão assustadora
que ele desmaia, desfalece, perde os sentidos e cai como morto. É uma imagem impressionante de Jesus. É o mesmo Jesus que ele conheceu por 60 anos. E o Jesus com quem ele teve a maior proximidade. Ele sempre sentava ao lado de Jesus durante as refeições. De fato, se encostava nele, pois não usavam cadeiras. Eles se reclinavam sobre o braço esquerdo, que colocavam os pés ao lado da cabeça da próxima pessoa. Por isso, tinham que lavar os pés antes de uma refeição. Agora você entende. E encostado no peito da pessoa ao lado, João sussurrava segredos a Jesus e Jesus a João. Ele era o apóstolo amado. E ainda assim, agora quando ele vê seu melhor amigo, ele está morto no chão. Esta figura tem cabelos brancos como a neve. E eu nunca vi uma imagem de Jesus assim, viu? Já vi muitas pinturas de Jesus, mas ninguém nunca ousou pintá-lo com cabelos longos e brancos. E seus olhos estão ardendo de raiva. João raramente tinha visto Jesus assim. Ele o tinha visto ocasionalmente desse jeito, mas não frequentemente. E então, ele tem uma longa túnica branca com uma faixa dourada atravessada no peito. Seus pés são como bronze polido, saído diretamente da fornalha. É uma imagem impressionante. Mas você percebe a importância disso? Qualquer romano te diria, isso é a aparência de um juiz romano sénior. A faixa, tudo indica, julgue. Porque precisamos lembrar que Jesus é juiz de todo o mal, assim como Salvador de todo o pecado. E assim temos uma visão muito mais madura e séria de nosso Senhor Jesus Cristo quando estudamos o livro do Apocalipse. Nos tornamos muito mais equilibrados em nosso entendimento de Jesus, o homem que era Deus. De fato, ao longo da Bíblia, Jesus tem ao todo mais de 300 nomes e títulos. Ninguém na história teve tantos assim. E muitos deles ele mesmo deu. E eu sugiro a você que, se quiser entender Jesus, faça uma lista dos seus 300 nomes e títulos. Você provavelmente vai ficar preso por volta dos 25. Se você tem lido a Bíblia há alguns anos, mas pesquise as Escrituras e você encontrará mais de 300 referências. 100. E cada um desses nomes e títulos te diz algo mais sobre o Senhor Jesus Cristo. Aqui estão alguns no livro do Apocalipse, que você não encontrará em nenhum outro lugar. Eu sou o primeiro e o último, o vivente. Eu estava morto e eis que estou vivo para sempre. E eu tenho as chaves da morte e do Hades. Eu sou o santo e verdadeiro. Eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o governante da criação de Deus, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus. Eu nunca chamei Jesus de Cordeiro de Deus porque, em português, um cordeiro é uma coisinha fofa, de lã, com poucas semanas de vida. Essa não é a imagem de Jesus na Bíblia. O Cordeiro da Páscoa tinha 1 ano de idade. Ele tinha chifres. Um carneiro de 1 ano não é uma coisinha fofinha. E Jesus tinha 7 chifres. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não gostaria de ficar trancado em um quarto com um carneiro macho com 7 chifres? 1 ano de idade. Mas tantas vezes Jesus é retratado como uma coisinha de lã. Que insulto! Ele é o leão e o carneiro. Aquelas fortes imagens masculinas. Ele é a raiz e descendente de Davi. A brilhante estrela da manhã. Agora, esse é um título que eu adoro. Se você acordar na aurora e o céu estiver limpo e você observar as estrelas desaparecendo, haverá uma última estrela bem baixa, perto do horizonte, que brilha depois que todas as outras se foram. É a estrela da manhã brilhante. E eu adoro contar para as pessoas, quando todas as estrelas do pop e do cinema se foram. Haverá
uma estrela ainda brilhante. E essa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o livro do Apocalipse, não apenas para descobrir sobre o futuro, mas para descobrir mais sobre nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu este livro através dos anjos para João na prisão. Amém. Santos, ein dir